grata satisfação de tê-los aqui, não só os magistrados, mas os nossos convidados, advogados, representantes de entidades sindicais, colegas de primeiro e segundo grau, nesse evento que tem por objetivo promover o debate dialético sobre o projeto de reforma trabalhista que tramita agora no Senado Federal. Só que quem que quer falar primeiro? Pode ser, então tá. Então vamos iniciar aqui, é um evento que vai seguir o mesmo modelo dos painéis pela manhã, né, seguindo as manifestações de cada expositor por 20 minutos e, na sequência, a abertura de debates com mesmo procedimento em relação a tempo também de questionamentos e oportunidade de manifestação de ambos os expositores sobre a questão levantada. Então, eu passo a palavra ao juiz Luzivaldo Luiz Ferreira para a sua manifestação, tratando-se de tema execução trabalhista, prescrição intercorrente, sucumbência e justiça do trabalho, ou seja, temas processuais. Bom, boa tarde a todos, né? Inicialmente agradeço ao desembargador Elion pelo convite, o Eduardo também pelo convite para estar aqui presente hoje participando desse painel. E boa tarde a todos os colegas. O tema que eu vou falar a respeito, né, nós fizemos uma divisão, era prescrição intercorrente, sucumbência, justiça gratuita e honorários, né? Honorários, sucumbência, justiça gratuita, prescrição e execução. E vou falar um pouco sobre a questão da justiça gratuita, honorários de sucumbência, né? E hoje de manhã o Marcos estava comentando, falando durante a palestra dele, né? A manifestação dele que a reforma foi feita basicamente para a justiça do trabalho. Eu acho que, na realidade, dentre as matérias elencadas no PCL 38/2017, eu acho que o capítulo da justiça gratuita e, inclusive, dos honorários de sucumbência é o que mais é direcionado à justiça do trabalho. Isso por conta do que nós temos visto no dia a dia, né? É comum inúmeros pedidos formulados à inicial, quando, na realidade, no final de uma ação, a quantidade de pedidos acolhidos é muito restrita. Nós temos visto também, ao meu ver, um certo abuso por parte das partes postulando, às vezes, pedidos que envolvam perícia técnica. Eu trabalho lá em Cianorte, é uma vara onde raramente eu tenho processos que não têm perícia de insalubridade, perícia médica, chega ao cúmulo de, recentemente nós tivemos um caso lá em que se alegava doença do trabalho porque a pessoa tinha hemorroida, e tudo isso em consequência da inexistência de qualquer despesa. Eu posso inserir na petição inicial uma quantidade infindável de pedidos sem qualquer responsabilidade, porque na realidade, no final da ação, se eu perder, eu não tenho qualquer encargo. Esses dias, apenas a título de ilustração, eu tive uma ação que era um trabalhador do Correio, um carteiro que compareceu na audiência, sozinho, o advogado era daqui de Curitiba, não compareceu, onde a inicial dizia que houve alteração de um plano de cargos e salários de 1998, o cargo de salário era de 1998, e que posteriormente foi alterado em 2000 e pouco, e que essa alteração foi prejudicial a ele, e por isso ele postulava diferenças salariais em função dessa alteração. Até aí tudo bem, não fosse o fato de que o trabalhador tinha sido admitido em 2013 e não se aplicava a ele. Tinha ele e outro trabalhador que sequer conhecia o procurador que os defendia, porque eles receberam uma carta pelo correio falando da ação, e ele estava lá numa ação em que sequer ele tinha direito, a situação da petição inicial sequer se aplicava a ele. E qual a consequência disso? Nenhuma despesa. Ele promove a ação, ao término da ação ele não vai pagar absolutamente nada, então acaba sendo muito cômodo. Então acaba muitas vezes, não podemos generalizar, mas ainda nós temos advogado que acaba não se preocupando com aquilo que se postula e até porque não há qualquer consequência em termos pecuniários. E por isso que eu acho que essa alteração no tocante à justiça gratuita, aos honorários de sucumbência, veio de uma certa forma para tentar coibir isso daí. O projeto, ele na verdade tem alterações que
não substanciais, como, por exemplo, o próprio 790, que mantém o benefício da justiça gratuita, mas, na realidade, apenas altera o valor do salário, né, o padrão considerado até então para deferimento do benefício da justiça gratuita, que outrora era 2 salários mínimos, agora 40% em relação ao limite máximo do benefício do regime geral da Previdência. Isso não é novidade também, nós já tivemos antes a Lei 10.537, que alterou o capítulo de custas, era 2 salários mínimos, foi elevado a 5 salários mínimos, agora apenas mudou o patamar, então nós não temos qualquer alteração substancial nesse aspecto, né? Aliás, eu confesso que eu não consegui entender nem o porquê dessa alteração, porque o salário mínimo está R$ 937 reais, o dobro daria 1.800 e poucos reais, ao passo que 40% do regime geral da Previdência Social vai dar 2.000 e pouquinho. Eu acho que o parâmetro em si não teve qualquer alteração. Também não teve alteração quanto aos beneficiários da justiça gratuita, né? Já que ainda continuou sendo considerado aqueles que percebem salário igual ou inferior a 40% do limite geral da Previdência. Uma alteração que agora consta especificamente no projeto, e não constava anteriormente, é a necessidade de comprovação dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita. Hoje tem previsão expressa de que tem que haver essa comprovação, mas também não vejo qualquer problema nessa comprovação, já que nós temos a Lei 7.115 de 83, o próprio Código Civil, no artigo 98, ele dá ensejo a que uma mera declaração firmada pela parte ou por seu procurador é suficiente para comprovar essa insuficiência econômica. A única novidade que nós temos é em relação ao CPC, que hoje há necessidade de poderes especiais para que o advogado possa fazer declaração de pobreza. Eu, particularmente, sempre entendi quanto a essa necessidade, já que os efeitos de uma declaração firmada pelo advogado de que a parte não tem condições de arcar com as despesas processuais, ela tem consequências. Se essa declaração não corresponder à realidade, isso pode implicar em prática de crime. Então, eu acho que é necessário poderes especiais para que se faça essa declaração, e hoje o CPC ele contempla essa previsão. A alteração que mais vai gerar consequências, na verdade, para nós, da Justiça do Trabalho, que também não é novidade, já que antes da Lei 10.537 nós tínhamos essa previsão, é o artigo 790b, que trata da responsabilidade pelos honorários periciais, prevendo que a responsabilidade é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, mas vem a novidade, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Esse artigo, na verdade, ele retorna à redação anterior que nós tínhamos já desse dispositivo. Antes da Lei 10.537, nós já tínhamos previsão de que o benefício da justiça gratuita, ele abrangia somente custas e emolumentos, ele já não abrangia os honorários periciais, e agora, com a reforma, ele passa a não abranger também a justiça gratuita, coisa que foi incluído, tinha sido incluído pela Lei 10.537. E essa inclusão, na verdade, tem por finalidade justamente tentar controlar um pouquinho o que tem acontecido na prática com os excessos de postulações. Já foi dito aqui hoje de manhã que o orçamento do tribunal, acho que são 20 milhões, para arcar com esses custos de honorários periciais. E se nós pegarmos, e se nós considerarmos que nós somos um país, 24 tribunais, e o orçamento que é despendido com essas ações, gasto muito dinheiro por conta de perícias muitas vezes necessárias, em função da falta de triagem, muitas vezes, para a propositura dessas ações e consequentemente, gasto dessa importância na realização de perícias. E é comum, nós que atuamos em primeiro grau, às vezes, situações em que a gente verifica que não há possibilidade de ser positiva uma perícia, e mesmo assim, a parte insiste, a gente tenta persuadi-la a desistir, de repente, do pedido que a gente sabe que não vai dar, muitas vezes perícias que já foram realizadas no estabelecimento e foram negativas, e ainda assim há insistência para a realização da perícia. Tá? Então isso acaba onerando demais a União por conta disso. E acredito que essa reforma, imputando à parte a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, tem por finalidade coibir um pouco esses gastos. E hoje, algo que inclusive, acho que já tem sido
considerado não somente por juízes de primeiro grau, mas também, acho que semana passada nós tivemos um evento e o desembargador Benedito informou que a 7ª turma tem mandado deduzir do crédito do autor o valor dos honorários periciais, caso ele tenha crédito a receber. Então, isso daí, na verdade, essa alteração do artigo 790, ao prever que será deduzido do crédito do autor o valor relativo ao benefício da justiça gratuita, ainda que ele beneficiar da justiça gratuita, se houver crédito, o valor dos honorários periciais será deduzido do crédito do autor, é algo que, na verdade, já tem sido feito, embora de forma incipiente, por alguns juízes do primeiro grau, e agora a 7ª turma, salvo engano, já tem atuado dessa forma. Então, do meu ponto de vista, é uma reforma que tem esse aspecto positivo, porque, infelizmente, tem havido bastante abuso. E a limitação da União ficaria restrita apenas, a União apenas arcaria com o pagamento de honorários periciais, caso o autor não venha a ter crédito a ser satisfeito. É lógico que, em razão dessa alteração, uma outra coisa que nós vamos ter que mudar também vai ser em termos de conciliação, porque nós vamos ter um pouco mais problema com a conciliação, já que se nós temos nos autos, para aqueles que têm o procedimento de realizar a perícia antes da instrução oral, se eu tenho uma perícia negativa nos autos e o autor vier a celebrar um acordo, eu vou ter que deduzir esses honorários periciais. Ou eu vou ter que tentar conciliar, convencer o empregador a efetuar o pagamento, ou, na verdade, eu vou ter que deduzir desse crédito dele. Então, é uma dificuldade que nós vamos ter que contornar na prática. É comum, às vezes, celebrar acordos celebrados em audiência de instrução, em que se fecha acordo por R$1.000, porque as perícias foram negativas. E como que vai ficar a questão dos honorários periciais? Já que, celebrando um acordo, ele tem um crédito e pela reforma eu teria que deduzir esse valor. Então, essa é a dificuldade que nós vamos ter e muitas vezes eu acredito que não vai ser difícil situações em que vai se preferir deixar ir para uma sentença, mesmo sabendo que vai ser inteiramente improcedente, porque desta forma a União vai arcar com essas despesas. Um outro ponto que me preocupa também nessa reforma é o valor dos honorários periciais, porque o 790B, ele prevê que ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Na verdade, juízo aqui, ao meu ver, tecnicamente deveria ser mais adequado juízo, embora o projeto utilize a expressão juízo, quando nós sabemos que o juízo não decide nada, o juízo é a unidade, a vara em si deveria utilizar a expressão juiz aqui, né? Mas é um problema, porque na realidade nós temos a resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que trata dessa questão dos honorários periciais em se tratando do benefício da justiça gratuita, que é a resolução do CSJT 66, que fixa em R$1.000, ela é de 2010, fixava em R$1.000, hoje, por força do provimento da Presidência e Corregedoria do nosso Tribunal, 1/2011, que foi alterado em 2015, fixa em R$1.302. Nós já temos dificuldade para conseguir peritos para a realização de perícias médicas no Estado e, ao haver esse limite de 1.302, isso vai ser um tanto quanto complicado. Se já é difícil conseguirmos perito fixando um valor superior, imaginem fixando um valor de R$1.300, que é o teto que fixa o projeto. Então, eu acho que isso daí é um ponto que vai ser complicado para nós contornarmos na prática. Até tem, e essa necessidade, muitas vezes, de um valor superior à cota para os beneficiários da justiça gratuita, hoje, na verdade, se não me engano, semana passada também, acho que a sexta turma tem permitido a dedução dos créditos do trabalhador quando há fixação de honorários periciais acima do teto de 1.302, o que exceder é possível deduzir, salvo engano, foi isso que eu vi semana passada, ou seja, reconhecendo também que o valor é irrisório, que o valor é baixo dentro daquilo que nós vimos na prática. Um outro ponto que eu acho que é o mais polêmico, talvez, é a instituição dos honorários de sucumbência no processo de trabalho. Porque, primeiro que o fundamento que sempre foi sustentado para a não aplicação dos honorários periciais na Justiça do Trabalho, a aplicação subsidiária do CPC no processo do trabalho, sempre foi a subsistência da capacidade postulatória das partes. Como eu tenho a capacidade postulatória das partes,
não é aplicável o CPC quanto aos honorários de sucumbência. E o projeto prevê honorários de sucumbência de 5% a 15%, mas, ao mesmo tempo, não há qualquer menção ou revogação do artigo 791-2. Então, se nós formos considerar que o fundamento pelo qual não era aplicável os honorários advocatícios no processo do trabalho era porque permanecia a capacidade postulatória das partes, é porque havia uma incompatibilidade entre a capacidade postulatória das partes e os honorários advocatícios. E o projeto silencia a respeito disso, silencia de forma expressa. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu estive pensando a respeito disso, seria possível sustentar que houve, na verdade, o término da capacidade postulatória das partes, mas, ao mesmo tempo, o próprio projeto de lei ele tem dispositivos onde ele deixa bem claro que há possibilidade da atuação das partes. O artigo que trata da atuação de ofício do juiz na execução, que é ponto que o Zé Aparecido vai discorrer, ele tem previsão de que não haverá atuação de ofício do juiz na execução se a parte não estiver representada por advogado, quando a parte estiver representada por advogado, ou seja, não vai haver atuação de ofício, salvo se a parte não estiver atuando sem representação por advogado, que permite, então, a conclusão de que vai permanecer a capacidade postulatória e a possível atuação, a despeito de sempre ter sido sustentado que o fundamento pela não aplicação dos honorários de sucumbência era justamente a capacidade postulatória das partes. Outra coisa também que eu também não consegui, de uma certa forma, compreender o porquê disso, se nós formos analisar o PLC, em muitas de suas passagens, ele procura dar um tratamento igualitário. Ao processo do trabalho, ele transcreveu muitos dispositivos do processo civil ao processo do trabalho. A contagem de prazo em dias úteis, que é previsto hoje no CPC 2015, e não era no processo de trabalho, agora o 775 tem essa previsão. Capítulos que tratam da litigância de má-fé, que estava no processo civil, veio para o processo de trabalho. Então, diversas passagens do processo civil, diversos artigos, eles foram transpostos para a CLT. E no tocante aos honorários de sucumbência, que hoje também será aplicado, se aprovada a reforma ao processo do trabalho, foi fixado o limite 5% e 15%. Quando no processo civil é 10% e 20%. Ou seja, já que a tendência era dar um tratamento igualitário, mesmo assim acabaram mantendo 5% e 15% diferente do processo civil. E aí nós ficamos com a seguinte situação, né? Pelo menos em princípio, se a parte entra com uma ação por meio da assistência judiciária gratuita, representada pelo sindicato, já que aplica a Lei 5584 de 70, subsidiariamente a Lei 5584 de 70 era aplicada a Lei 1060 de 50, né? E os honorários assistenciais eram de 0 a 15%, e com o novo CPC foi revogado a 1060, e agora, segundo o TST, na súmula 219, os honorários assistenciais passam a ser de 10% a 20%. Sendo aplicado o CPC subsidiariamente à Lei 5.584 de 70, nós vamos ter, num caso de assistência judiciária gratuita, honorários assistenciais de 10% a 20%, segundo a súmula 219 do TST, porque aplica subsidiariamente o capítulo da gratuidade de justiça. E nas demais hipóteses, quando for a parte beneficiária da justiça gratuita, que é diferente da assistência judiciária gratuita, ou nas demais hipóteses, os honorários serão de 5% a 15%, ou seja, é um tratamento diferenciado que eu acho que perdeu-se uma oportunidade, já que queria instituir, de igualar as duas situações. E outra coisa também que há um tratamento diferenciado em relação ao CPC, que no CPC ele trata da gratuidade de justiça. Se a parte beneficiária da gratuidade de justiça for a sucumbente no processo, ela vai ser condenada a pagamento de honorários, todos os encargos da sucumbência, né, as obrigações decorrentes da sucumbência, mas ficará com uma condição suspensiva de 5 anos. E na CLT, o projeto de lei prevê uma condição suspensiva de exigibilidade de 2 anos. Também houve um tratamento diferenciado, talvez para tentar manter o mesmo prazo da prescrição intercorrente,
né, são 2 anos para tentar igualar o prazo, quando, na verdade, o prazo da prescrição no processo de trabalho são de 5 anos. Se o Supremo entende que a prescrição da ação, a da execução, é a mesma da ação, deveria ter sido, já que resolveu inserir a prescrição intercorrente no processo de trabalho, deveria também ter sido adotado o prazo de prescrição de 5 anos, e não de 2, que na verdade contradiz ao próprio entendimento do Supremo. Hoje o Marlos até disse que é o Supremo dizendo, o Supremo falou isso, então nós seguimos o Supremo. E nesse aspecto não houve, não seguiu o que o Supremo entende, então, quanto à prescrição da execução e da ação. Então, em princípio, eram essas as considerações que eu tinha para fazer, né? Um tema que principalmente a questão da justiça gratuita não gera muita polêmica, é mais a questão mesmo dos honorários advocatícios, né? Eu acho que essa reforma é difícil sustentar, no meu ponto de vista, se eu sou contrário ou se eu sou favorável à reforma trabalhista. Eu acho que existem pontos da reforma trabalhista que eu acho que são positivos, são necessários, e tem outros que eu não concordo, que eu acho que é um pouco de exagero. Mas é difícil, na realidade, tomar partido simplesmente dizendo eu sou totalmente contrário ou eu sou totalmente favorável. Acho que existem aspectos positivos, existem aspectos negativos, e é isso que nós temos que observar e procurar fazer uma análise do projeto de lei de forma imparcial, destituída de preconceito, e procurar fazer também uma autocrítica. Normalmente, eu tenho colegas de grupos do CPC, do país, que quando começamos a falar sobre a justiça do trabalho, eles são totalmente contrários, refratários à crítica. Eu acho que nós temos que ter consciência e fazermos autocrítica também. Temos que fazer uma análise da nossa atuação, se realmente a atuação está de acordo, está atendendo aos anseios da sociedade, e não acharmos que nós somos perfeitos. E às vezes eu vejo colegas se manifestando no grupo que não aceitam críticas, acham que a justiça do trabalho é perfeita quando nós sabemos que não é. Existem falhas e que nós temos que procurar corrigir. Hoje, como é mencionado pelo Marcos também de manhã, né, a respeito da atuação do TST, que muitas das reformas trabalhistas são direcionadas ao TST, são direcionadas em pontos também onde o TST extrapolou. Nós temos súmulas do TST contraditórias, que eu acho que é necessário fazer uma revisão. É possível citar várias súmulas do TST que são contraditórias, súmulas que ultrapassam muitas vezes os limites legais, entendimento mesmo do TST, que é objeto da reforma, de que a percepção de gratificação de função por mais de 10 anos, ela implica incorporação. O fundamento dela, na época que foi instituída, era uma previsão na legislação do servidor público, que permitia a incorporação quando percebida por um determinado período, e o TST até hoje continua aplicando essa súmula, condenando a pagar gratificação quando percebida por mais de 10 anos, sob o fundamento no princípio da estabilidade financeira, e essa reforma ela tem uma previsão específica nesse sentido, né? Então, acho que é necessário nós fazermos uma autocrítica, uma análise, para estudarmos as reformas considerando esses aspectos positivos e negativos da justiça do trabalho. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pela participação. Agora eu passo a palavra para o juiz José Aparecido dos Santos. Perfeito, 19h15. Já está perto. É só eu clicar. Já. Tá, obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Escola Judicial para conversar com os colegas e com os advogados, servidores, a respeito da reforma trabalhista. Na parte processual, eu vou fazer uma análise mais genérica, mas como foi combinado com o Luzivaldo, eu vou me ater a alguns temas específicos, principalmente a prescrição intercorrente, a questão do grupo econômico e sucessão, mas eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais ampla a respeito dos problemas que me parecem específicos da reforma trabalhista na parte processual. Então, eu começaria aqui por uma afirmação com a qual eu concordo totalmente, que foi exposta pelo advogado Hélio Gomes Coelho Júnior na última revista, se eu não me engano, da OAB, a revista agora de abril de 2017, em que ele diz: a reforma trabalhista é necessária. Eu concordo em gênero, número, grau com tudo o que ele disse. Mas a que tramita na Câmara veio na hora errada, em ambiente hostil e com um propósito poucos honestos.
O Brasil necessita e reclama uma reforma trabalhista, sim, mas com um diálogo responsável e franco com a sociedade. Por isso, eu, discordando do Luzivaldo, por quem eu tenho o maior respeito, mas eu acho que nesse tema da reforma, dá sim para se posicionar favorável ou contrário, porque não dá para você separar, pinçar pontos que sejam positivos e pontos negativos, sem você olhar o que ela pretende no todo. Qual é a reforma no todo? E o grande problema que nós temos na reforma trabalhista é justamente o todo. Eu vou pedir desculpas por eu ter que acelerar e falar muito rapidamente aqui, porque serão apenas 20 minutos, e eu vou tentar dar a maior quantidade possível de informações para os senhores. A qualidade de qualquer reforma, a reforma da minha casa, a reforma religiosa, a reforma de qualquer coisa, depende basicamente, a meu ver, de 3 coisas. Primeiro, um bom diagnóstico de como é que a casa está, qual é o problema que ela tem. O segundo aspecto é definir o que precisa ser modificado. E o terceiro problema é estruturar, verificar o que deve ser mantido e estruturar ele junto com o que vai ser introduzido. Como o Reginaldo falou da metáfora hoje em dia da fundação, de você construir a parede, é perfeito. Se você modifica uma parede e não verifica o restante, onde é que vai ficar aquela parede, e não faz a fundação devida, é lógico que a casa vai afundar. A impressão que eu tenho é que a reforma trabalhista é uma reforma de uma casa que vai afundar. E pior que isso, me parece que é uma reforma feita para a casa afundar, o que é pior de tudo. Então, eu acho que a técnica legislativa que está sendo utilizada agora é a mesma do CPC de 2015, que é da absoluta irresponsabilidade pelos resultados. Você faz da forma como acha, passa uma impressão de que teve debate, uma impressão de que teve democracia, e na prática faz o que querem os grandes, e os pequenos acabam sendo sempre os prejudicados. Quando eu falo os grandes na reforma do CPC de 2015, eu falo alguns grandes escritórios de advocacia, e alguns pequenos escritórios de advocacia foram, a meu ver, os maiores prejudicados. E da mesma forma, me parece que está sendo feita a reforma trabalhista sem uma preocupação global num todo, uma preocupação com a sociedade, e não simplesmente quem vai ganhar ou quem vai perder. E tanto no CPC de 2015 como na reforma trabalhista, me parece que os culpados pelo fracasso, que me parece que é evidente, já estão previamente definidos. Serão os juízes. Os juízes, e no caso da trabalhista, os advogados também, porque já se sabe antecipadamente que a culpa do problema trabalhista é dos advogados que atuam de má fé. Vocês verifiquem que, no caso trabalhista, tem uma peculiaridade. Na do CPC de 2015 era muito mais uma questão de estrutura, dos juízes serem renitentes, serem vagabundos, ou então de não compreenderem bem a legislação, a gente precisa deixar mais claro. Já no caso da reforma trabalhista, há um componente adicional. O problema são os advogados trabalhistas que entram toda hora de má fé, com processos de má fé na Justiça do Trabalho. Então, efeitos básicos da reforma na parte processual. Primeiro, o diagnóstico do reformador. O que é que o reformador, e eu vou tentar demonstrar que justamente o diagnóstico é o grande problema. Qual foi o primeiro grande diagnóstico do reformador? Eu estou me baseando aqui, principalmente no parecer do deputado Rogério Marinho, que na Câmara apresentou o substitutivo da reforma trabalhista. Então, foi a equipe do deputado Rogério Marinho que definiu quais eram os problemas que assolavam o mundo do trabalho. E lá, o primeiro item, são 3 basicamente os diagnósticos, mas o primeiro diagnóstico é o seguinte: o excessivo detalhamento legal das obrigações trabalhistas constitui um verdadeiro convite ao litígio. Eu acho que aqui já está de cara a primeira face do cinismo da reforma trabalhista. Esse deputado Rogério Marinho escreveu o seguinte: no que tange ao excesso de processos tramitando na Justiça do Trabalho, é certo que muitos deles decorrem do descumprimento intencional da lei pelo empregador. Realmente, a primeira coisa é que o empregador descumpre a legislação. Mas, a ressalva é: mas não podemos desprezar uma grande quantidade que decorra do detalhamento acentuado das obrigações trabalhistas, em conjunto com regras processuais que estimulam o ingresso de ações e a interposição de infindáveis recursos.
Quando você olha o que ele falou, parece que a legislação agora vai ficar mais simples, vai ficar mais enxuta, vai diminuir a quantidade de texto para evitar o aumento da interpretação. Pois me parece que é exatamente o contrário. Primeiramente, nada foi feito a respeito do descumprimento intencional pelo empregador da legislação, que é o primeiro item da observação do diagnóstico do deputado. Ele estimula-se esse descumprimento favorecendo claramente o empregador de má-fé. Falei com vários aqui pela manhã e agora também na hora do almoço, o grande problema que nós temos na Justiça do Trabalho é separar o joio do trigo, é separar quem está agindo de má-fé de quem está agindo de boa-fé. O Lucivaldo deu alguns exemplos aqui, todos nós temos um monte de exemplos de casos do que pediu alegou uma doença ocupacional de forma indevida, de forma desnecessária. Assim como nós temos o empregador que traz documentos fraudulentos para o processo, mas nós não podemos esquecer que a questão do sistema, como sistema, é como é que eu distingo aquele trabalhador que está agindo de má fé propositadamente, daquele que de boa fé pede aquilo que não era devido, ou porque desconhecia determinados fatos, ou porque não conhecia a extensão dos fatos. Ah, mas ele tem o advogado para fazer essa distinção. O advogado também, muitas e muitas vezes, age no escuro porque não tem conhecimento de todos os elementos da relação de emprego. Esse é um problema sério que nós vamos ter no sistema a partir de agora, porque agora nós não temos nem sequer o procedimento de exibição de documentos para conseguir obter a informação previamente. Porque nem sequer, não existe mais no CPC o procedimento de exibição de documentos, como uma ação autônoma, como também, por outro lado, se entrar com uma exibição de documentos, da forma como está posta na reforma trabalhista, a intenção é que não há interrupção do prazo prescricional. Então, o advogado fica numa situação muito difícil na hora de propor uma ação atualmente. Não há nenhum critério para distinguir o empresário de má-fé do empresário de boa-fé, e o pior, a boa-fé do empresário é presumida em todo o texto e a má-fé do trabalhador, a todo momento, ela é sugerida. Nada se propõe para facilitar o cumprimento das sentenças pelos pequenos empresários. O colega Marlos falou que, efetivamente, um problema é como que a legislação trabalha diferentemente o grande do pequeno. É verdade, mas o que foi feito para resolver isso? Não há nada, absolutamente nada, para facilitar o cumprimento pelo pequeno e para tornar mais rápida, eficaz e efetiva contra os grandes, até porque quem redigiu o texto foram grandes empresas vinculadas principalmente à CNI e à Fiesp, e é lógico que eles não iam fazer um texto para obrigá-los a pagar mais rapidamente a dívida, ao contrário. A tática continua a ser a de tratar todos os devedores em pé de igualdade para vitimá-los igualmente. Então, é muito comum no Brasil nós vermos o pequeno empresário assumir as dores dos grandes justamente porque eles são tratados da mesma forma na legislação. Quais são as principais alterações propostas? Então, vocês vejam que grande parte do problema da reforma está muito mais no que ela deixou de fazer do que efetivamente naquilo que ela fez. E olha, estou falando do aspecto processual, né? E ela já não é muito boa no que fez, mas ela é pior ainda no que ela deixou de fazer. Principais alterações propostas. Aumenta o detalhamento das obrigações trabalhistas. Se vocês forem observar, medir texto, vão ser excluídos da CLT pouco texto e vai ser incluído um monte de texto. Pois, além de ter aumentado a regulamentação das regras existentes, ainda incentiva a criação de normas coletivas dispondo sobre os textos legais. O que vai acontecer com isso? Aumento da atividade hermenêutica, não é verdade? Vai surgir dúvidas na interpretação. O que vai surgir disso? Uma tendência no aumento da obscuridade. Ela suprime alguns poucos dispositivos, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 477, que exige a homologação das resilições do contrato, principalmente no caso da chamada do pedido de demissão. O que vai acontecer? Aumento das alegações de pedido de demissão fraudulento, é óbvio. Se antes a gente tinha a válvula de escape de dizer, olha, o pedido de demissão foi homologado no sindicato, portanto, eu parto da presunção
quase absoluta, que é isso que os tribunais trabalhistas sempre fizeram, de que ela é válida, agora não. Agora você não tem mais mecanismo nenhum e é lógico que vai aumentar a quantidade de alegações de pedido de demissão fraudulento perante a Justiça do Trabalho. Ela dificulta o reconhecimento da existência do grupo econômico. Vejam como que está o artigo 2º, o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, inclusive, é interessante porque ele até melhora a redação do atual parágrafo 2º. Ele diz, sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração do outra, ou ainda quando, mesmo guardando a sua autonomia, ou seja, mesmo quando não exista uma relação de subordinação direta entre uma e outra, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. O texto está até muito legal, né? Fica parecendo, resolvemos aquele problema, fica bem claro que se elas estão apenas em relação de coordenação, elas são responsáveis. Mas quando você lê o parágrafo 3º, ele diz assim, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, o que já é um problema, né? Ainda que seja um problema contornável, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas delas integrantes. Ora, como que elas podem atuar integrantes e ainda haver comunhão de interesses com autonomia? Qual é a tendência? Aumentar a quantidade de incidentes para discutir a existência de grupo econômico. Se eu fosse advogado, eu discutiria já na petição inicial, voltaríamos àquele problema que nós tínhamos no passado, de incluir no polo passivo um monte de empresas do grupo econômico para discutir se há essa comunhão de interesses, se há uma integração entre as empresas, se há uma atuação conjunta entre elas, porque isso agora é requisito legal. O que isso gera? Aumento do trabalho na Justiça do Trabalho. Ele dificulta também o reconhecimento da sucessão, o Reginaldo já falou isso pela manhã. O artigo 448A, lá no parágrafo único, diz, a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência. O que vai ser necessário assim que houver a sucessão, seja já na petição inicial, seja na fase de execução, o advogado vai ter que requerer a inclusão daquela empresa no polo passivo e fazer a prova da fraude. E sabe-se lá Deus o que é fraude aqui, porque eles não dizem o que é fraude. Então fica mais um caminho aberto à interpretação do que é fraude nesse caso. Supõe-se que os artigos, outro problema grave, me parece, é que se supõe no texto que os artigos 10 e 448 da CLT tratam apenas de sucessão empresarial de empregadores, quando, na verdade, o artigo 10 e o 448 tratam de hipóteses muito mais amplas do que isso, tratam, inclusive, da alteração da empresa, pura e simplesmente, da alteração social, da alteração jurídica da empresa, e não exclusivamente de sucessão. Bom, a tendência, me parece, será um aumento de fraude em transmissões fraudulentas de empresas por meio de terceiros. Em princípio, só o sucessor responde pelas dívidas, né? Então, é lógico que vai aumentar a quantidade de sucessões fraudulentas. Há uma dificuldade de prova sobre a responsabilidade do sucedido, porque se pressupõe que toda a alteração não afeta os direitos dos trabalhadores. Então, o trabalhador é que tem que provar que foi afetado negativamente por aquela sucessão, por aquela modificação. Outro aspecto, facilita a má-fé dos sócios na gestão da empresa. O artigo 10A diz que o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas na sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência, que é basicamente como funciona hoje, né? A proposta não se preocupa em distinguir quem está de má-fé de quem age de boa-fé. A regra é para todo mundo, e é logicamente que a presunção é de que o sócio sempre esteja de boa-fé. Quais são as tendências, ao meu ver, dessa alteração legal? Primeiro, aumentar a discussão na fase do conhecimento da responsabilidade dos sócios. É lógico, se eu tenho só 2 anos para propor uma ação contra o sócio, eu tenho que propor essa ação o mais rápido possível, alegando justamente que há fraude.
A tendência, portanto, será dos escritórios de advocacia procurarem incluir os sócios no polo passivo o mais rápido possível, porque senão ele perde o direito de executar os sócios. Aumentar o já epidêmico uso de laranjas na constituição de sociedades por cota de responsabilidade limitada e modificações sucessivas e fictícias dos sócios. Nós sabemos que uma praga, e a Lava Jato está aí para mostrar isso a todo momento, uma praga brasileira é que nós somos um grande laranjal, toda hora surge um novo laranja. Ora, isso daí só vai aumentar porque é isso o que a legislação está claramente favorecendo. Segundo o diagnóstico do reformador, ativismo judicial, está escrito com todas as letras no projeto, no parecer do relator. Os tribunais trabalhistas ultrapassam sua função de interpretar a lei para decidirem contra a lei. E, aliás, é curioso, Luzivaldo, falar em autocrítica, porque toda vez que alguém me fala de autocrítica da Justiça do Trabalho, ele está criticando o outro. Ninguém faz autocrítica de si mesmo. E aí, quando falam aqui, a Justiça do Trabalho tem que fazer uma autocrítica, nós estamos falando assim, o TST está errado. O TST tem que mudar a jurisprudência. Isso daqui, à esquerda ou à direita, o discurso é sempre o mesmo. A autocrítica aqui, minha gente, quando eles estão criticando o ativismo judicial, eles não estão criticando o TST, não. Eles estão criticando o juiz lá da vara, porque os mesmos argumentos utilizados aqui para criticar o TST, ou a essa ou aquela turma do tribunal, como sistematicamente eu ouço nos corredores, na verdade, a crítica que está fazendo a você, juiz de primeiro grau, principalmente na parte processual. Porque o que ele está dizendo aqui é que nós somos ativistas demais, porque o juiz do trabalho dá impulso demais na execução. O juiz do trabalho quer cobrar o devedor, o que é um absurdo. Agora, inclusive, nós temos que fazer mecanismos para evitar que o juiz de ofício atue com esse ímpeto todo na execução. Então, as principais omissões, me parece, a esse respeito, a esse diagnóstico deles, é que foi mantido o artigo 765. O 765, curiosamente, está lá mantido. E os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Ou seja, esse dispositivo, que de algumas formas é utilizado no Brasil de forma até antidemocrática, de forma exagerada, ele está mantido no sistema e agora vai começar a entrar em conflito com outros, como a mudança que foram realizadas em outros dispositivos. O outro mais sério ainda é a manutenção das redações do artigo 769 e 889 da CLT sobre a aplicação subsidiária da Lei 6.830 e das regras processuais do direito processual comum. Ora, se o nosso problema todo é que nós temos ativismo judicial demais, porque a lei não é boa, a lei não é clara, não era de esperar que se tivesse uma melhor delimitação do problema da aplicação subsidiária do CPC, se é justamente esse o problema que com mais frequência nós enfrentamos, que mais divergência nós temos. O exemplo claro é o artigo 523 do CPC, que é o antigo 475J. Não só foi mantida a redação do artigo 880 como está, integralmente, que o devedor deve ser citado por mandado de oficial de justiça para pagar em 48 horas, como, no final das contas, não há absolutamente nenhuma referência ao que se aplica do CPC, o que deve ser aplicado ou não. As principais alterações propostas, quais são? Altera alguns dispositivos legais para sepultar a jurisprudência do TST, como, por exemplo, a súmula 277 da ultratividade e a 437 do intervalo intrajornada, né? E, curiosamente, confere uma grande discricionalidade aos juízes na inversão do ônus da prova. Ou seja, vai aumentar novamente discussão judicial a respeito do que deve ser invertido e não deve ser invertido em matéria de ônus da prova. Os juízes não podem, essa é a grande modificação, não podem executar de ofício se o autor tem advogado. Grande modificação. Para nós aqui no Paraná, então, é zero praticamente, né? É lógico que o advogado vai sempre executar de ofício. Então, há um claro objetivo de eliminar ao máximo o princípio inquisitivo do processo do trabalho. O objetivo principal é afastar o argumento contrário ao reconhecimento da prescrição intercorrente,
porque o nosso argumento contra a prescrição intercorrente sempre foi que a execução podia ser movida de ofício, então o objetivo foi esse, tornar possível a prescrição intercorrente e eliminar esse argumento, mas me parece que as tendências disso daí será o prolongamento dos processos na fase de conhecimento e aquela rapidez na execução vai continuar existindo porque nós aumentaremos o reconhecimento da prescrição intercorrente. Então, nós seremos muito rápidos na execução, porque nós tenderemos a aumentar o trabalho na fase de conhecimento para depois sermos muito rápidos e eficientes na execução, fazendo o quê? Extinguindo os processos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Me parece que não é essa a função da Justiça do Trabalho, nem do Poder Judiciário como um todo. Lamento não ter podido falar sobre todo o tema, mas vou respeitar o tempo e qualquer coisa a mais, a gente no debate a gente pondera mais alguma coisa. Obrigado, Zé Aparecido, pela sua exposição. Então, abrimos agora espaço para questões, alegações, pontuações, inicialmente para os magistrados. Alguém quer se manifestar? Reginaldo, depois... o Boal, é que está quase atrás da coluna ali. Reginaldo. Na análise da dimensão de direito material do projeto, há evidências claras de que o trabalhador é visto como um cidadão menor, uma espécie de cidadão de segunda categoria. Já na parte processual, isso vai aparecer de algum modo também. Eu colocaria a pergunta para o colega Luzivaldo, o colega Zé Aparecido, sobre o critério objetivo de deferimento da gratuidade da justiça, né? Existe algum paralelo no chamado direito comum? Uma pessoa se submete a um limite máximo de remuneração para ser considerada necessitada? Esse critério pode mesmo ser objetivo? Alguém que... Me parece que o critério objetivo ali é colocado com base no teto do benefício da Previdência, não é? Então, uma pessoa que recebe acima do teto do benefício, mas é portadora de necessidades especiais, tem 8 filhos e 15 cachorros, uma pessoa que pode comprovar isso não deveria ter também direito a essa gratuidade? Não é? É razoável que a justiça seja gratuita para aquela mesma pessoa no juizado especial ou num processo comum, na vara cível, e não seja gratuita na Justiça do Trabalho? Onde é que nós vamos parar com isso, né? Então, meu questionamento é esse. Então, Luzivaldo. Bom, Reginaldo, na verdade, nós tivemos várias alterações já desse artigo que trata da gratuidade da justiça no processo de trabalho, de 2 salários mínimos foi para 5, voltou para 2, quando na realidade a única alteração que teve foi a elevação, como você mencionou, para 40%. Eu concordo contigo, eu acho que na verdade não deveríamos ter um parâmetro em termos de salário, porque existem outros fatores que deveriam influenciar na fixação, no deferimento do benefício da justiça gratuita. É meio incoerente se nós formos analisar que realmente na justiça comum não existe fixação em critério objetivo. A parte faz o requerimento do benefício da gratuidade da justiça de acordo com a insuficiência dela para arcar com as despesas processuais. Eu concordo contigo, eu acho que na verdade esse parâmetro não é o ideal, não deveria ser fixado em termos de salário e sim permitir em cada caso concreto que fosse verificada essa situação. Tá? Concordo contigo, não discordo nesse aspecto não, acho que é necessário mesmo rever esse posicionamento porque tem outras situações, dependendo das necessidades da pessoa, como você mencionou, podem vir a necessitar até por despesas médicas em função de problemas de saúde, às vezes tem uma renda superior, mas o gasto que muitas vezes ela tem em função de familiares com problemas de saúde, que necessitam de um cuidado maior, de uma despesa maior, e às vezes ela ganha um valor superior a isso, não tem condições porque tem uma despesa superior às demais pessoas e nem por isso o critério abriga, né? Muito bem.
Zé Aparecido. Eu concordo, não há grande parâmetro, não há nenhum parâmetro legal, eu não conheço nada, inclusive no direito comparado a respeito disso, eu nunca vi algo semelhante a isso. Só que, se você observar bem, talvez o impacto disso, como o Luzivaldo tinha acentuado, talvez seja muito pequeno. Por quê? Porque salário agora é só o salário base. Né? Não tem mais adicional de insalubridade, não é salário, quase nada mais é salário. Então, o salário no Brasil de R$2.000, pelo que eu tenho observado nos processos, né, pelos critérios novos, eu acho que a expressiva maioria dos trabalhadores dos que vêm à Justiça do Trabalho se enquadram nesse critério. Então, e é automático, né? Aquele já vai ser automático. O que é interessante ali é a palavra poderão. Os juízes poderão, quer dizer que eles também não poderão. Aí é que está outra ferramenta da maldade. Porque o juiz olha para, eu acho que esse daí ganha muito. Eu não acho que não tem, não. Vai acontecer isso. Eu não vou deferir, não. Já no outro caso, na legislação atual, já era praticamente considerada que o juiz deve, até 2 salários mínimos, conceder a justiça gratuita. Era uma presunção de dependência econômica. A outra coisa que, como o Luzivaldo também falou, é que tem essa questão de, mesmo quem recebe acima de 40% o teto da Previdência, tem a possibilidade dele receber o benefício da justiça gratuita. Mas aí, se ele comprovar, e aí o comprovar vai ser outro sofrimento para o trabalhador, porque como é que ele comprova que ele não tem condição de pagar as custas, que ele tem insuficiência de recursos? É um termo, novamente, ao mesmo tempo, muito subjetivo, por um lado, subjetivo na perspectiva do juiz e muito objetivo na perspectiva do trabalhador, porque ele vai ter que trazer elementos para convencer o juiz. E isso vai ser bem difícil, considerando todo o espectro ideológico que tem por trás da reforma. A reforma está claramente dizendo para nós assim: todo trabalhador que entra com ação trabalhista está de má fé. Então, você tem que restringir esse trabalhador, você tem que ser duro com ele para que ele não venha novamente aqui aumentar o trabalho dos juízes e dos tribunais. Muito bem. O Paulo Boll. Boa tarde. Eu nunca consegui entender, nesses 23 anos que eu estou na magistratura e nunca apliquei a prescrição intercorrente, porque eu nunca consegui entender a quem interessa a prescrição intercorrente. Não é simplesmente a existência de um crédito. Estamos sendo mecanizados cada dia mais, né? O importante é que nós conseguimos atingir a meta, né? Esvaziando os nossos arquivos, seja ele de um jeito ou de outro. O número de funcionários, o número de servidores depende do tanto de processo que você encerra, seja ele de forma boa ou de forma ruim. E dentro do que o Zé Aparecido me falou, acabou de falar, nós simplesmente viramos estatísticas. A prescrição intercorrente, para mim, é isto. É uma forma de encerrarmos o processo sem qualquer satisfação à sociedade. O projeto Horizontes aqui é uma prova viva de que, mesmo processos que estão tramitando há 10, 15 anos, encontram condições de solução, atendemos efetivamente o jurisdicionado. E eu gostaria de saber, na visão dos senhores, a quem beneficia a tal da prescrição intercorrente que nós estamos aí, pelo menos, né, desde que eu estou na magistratura, há 23 anos discutindo. Né? Qual que é o grande mérito da existência da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho? Se permite, acho que eu falo, porque eu tinha ficado com esse tema e não consegui falar. Então, Zé Aparecido. Eu vou responder a pergunta, porque era o último tema do último diagnóstico que eu não tive não tive tempo para chegar. Essa questão da prescrição intercorrente é mais uma vez aquela base da ideia de que se o empregador não tem bens, não tem condição, o raciocínio de base inicial é até bem inicial, ele fica com aquela espada de Damocles sobre a cabeça, ele vai ficar 10, 15 anos, ele nunca mais vai poder retornar para a atividade econômica. Esse é um argumento, inclusive, muito razoável, muito correto. Nós deveríamos ter um modelo em que, se o empregador encerrou por atividade sem má fé nenhuma,
pelas condições econômicas daquele momento, ele não vai ficar com o nome sujo, como nós costumamos dizer, para o resto da vida. Esse raciocínio é muito razoável. O remédio é que é totalmente equivocado. Porque o remédio da prescrição intercorrente, além de ser um falso remédio, ele é um remédio que sepulta o devedor de má-fé, livra o devedor de má-fé. Eu concordo com você, que já falamos várias vezes a esse respeito, o grande problema da prescrição intercorrente foi introduzido no nosso meio por uma questão estatística, o que é um absurdo. A gente precisa eliminar processos do arquivo provisório. Isso é uma coisa sem sentido. Mas para o devedor que está lá, por exemplo, com o nome numa BNDT, ou que está no cartório com um protesto, e ele fica 10, 15 anos com o nome lá registrado, realmente é um problema a ser resolvido e que deveria ter se pensado numa solução para isso. O sistema americano, por exemplo, tem modelos para resolver esse tipo de problema, porque ele traz obrigações para esse devedor, para ele se recompor. Ele tira o nome dele, vamos dizer assim, do rol dos devedores, mas de outro lado traz outras obrigações para ele e tenta resolver esse problema de outros mecanismos que nós não vamos discutir aqui. Aqui não. Aqui a única coisa é a borracha da prescrição intercorrente. Só que nós todos estamos esquecendo um detalhe importante. Prescrição intercorrente, pelo próprio texto que está aqui no dispositivo, só ocorre se o credor não adotar uma medida prevista, determinada pelo juiz. O juiz determina, por exemplo, que ele indique bens e ele não indica. Ora, é muito fácil você acabar com a prescrição intercorrente. Os advogados já estão acostumados com isso na justiça comum. Só vão trazer essa prática para nós. A cada 2 anos, lá perto do recesso, você pega todas as petições de novo e entra tudo de novo pedindo pesquisa no Renajude, no Bacenjude, e aí pronto, voltou a interromper a prescrição intercorrente. Ou seja, é uma medida cínica, porque não resolve a essência do problema e ainda por cima vai aumentar o trabalho do Poder Judiciário e dos próprios advogados. Quando eu falo Poder Judiciário aqui, eu estou falando todos nós que atuamos no sistema, advogados, juízes, procuradores, servidores, todos vão aumentar a carga de trabalho. Porque é lógico que eu vou ter que apreciar todos esses requerimentos, fazer uma nova tentativa e dizer, não consegui, agora indique novos bens. E aí volta mais 2 anos para a prescrição intercorrente. Não sei se o Luzivaldo quer acrescentar alguma coisa. Luzivaldo. Na verdade, só acrescentar uma coisinha. Essa questão da prescrição intercorrente, que dá a impressão que é uma novidade. Eu particularmente... entendo que a própria CLT, se nós formos analisar o 884, parágrafo 1º, dependendo do entendimento que se tem a respeito da execução, se é uma fase de conhecimento apenas, se é um processo sincrético, se a execução no processo de trabalho é sincrético ou não, na verdade o 884, parágrafo 1º, tem previsão da prescrição. E aquela prescrição, se entendemos que o processo é sincrético, se há um sincretismo entre a fase de conhecimento e a fase de execução, aquela prescrição não pode ser outra que não a intercorrente. Na verdade, ao meu ver, sempre teve prescrição intercorrente no processo do trabalho. A prescrição é inércia e tempo, como o Aparecido mencionou. Se não houver inércia, não há a questão da prescrição. E, na realidade, a quem interessa, costuma-se falar, na verdade, a finalidade que a gente mais escuta, interessa apenas ao devedor, ao mau devedor que não quer pagar. Sim, mas não é somente ao mau devedor. A prescrição ela tem a finalidade da instituição dela, para assegurar, tem finalidade de segurança jurídica, é o fundamento que a gente sempre utiliza para evitar que fique, como o Aparecido mencionou, o processo pendente durante muito tempo. Só que é algo que eu acho que não temos por que nos preocupar, desde que a parte seja diligente, como o Zé Aparecido comentou. Prescrição é inércia e tempo. Se não houver inércia, não tem porquê. Só que nós temos processos em tramitação que estão no arquivo provisório, desarquiva, manda intimar a parte não se manifesta. Ou seja, o próprio credor não demonstra qualquer interesse no prosseguimento. A secretaria fica desarquivando os autos, renova todas aquelas diligências, não consegue nada, manda para o arquivo de novo. Se intima a parte não toma providência. Uma coisa é a parte ser diligente e pelo menos se manifestar, estar sempre atenta a manifestar interesse ainda de futuramente receber o seu crédito. O problema é que tem muitas situações em que isso não acontece.
Se há um credor que efetivamente é diligente, que demonstra que tem interesse na continuidade de receber aquele crédito, tudo bem. Então, não vejo maiores problemas quanto à questão da prescrição, quando efetivamente o credor demonstra interesse no recebimento do seu crédito, pelo menos na tentativa de recebimento. Muito bem, Eduardo Baracá. Eu gostaria de redimensionar um pouquinho o debate sobre a necessidade de uma reforma trabalhista. Eu não sei se há quem defenda aqui efetivamente a CLT de 43, ou se, porque o debate, pelo que a gente percebe, é o debate do projeto 6787 de 2016. Porque nesse debate, me parece muito importante nós analisarmos o que ocorreu antes de 2016, para efeito de quem acredita que seja necessária alguma reforma trabalhista. Ora, se é necessária alguma reforma trabalhista, qualquer que seja, alguma reforma, é importante que nós analisemos, me parece, inclusive no ponto de vista processual, o que não foi feito nos últimos 12, 15, 20 anos antes de 16, antes da apresentação desse projeto de lei. Como eu concordo com o Ricardo, que esses dias deu uma palestra brilhante, e ele afirmou que a história não é linear, a história é cíclica. Então, evidentemente, eu não acho que aqui seja o ponto final, não acho que essa reforma seja o ponto final. Mas ela é um momento histórico importante. O momento histórico da atuação marcante do neoliberalismo, que aproveitou uma brecha importante, para inserir, como disse o Reginaldo hoje, um show de horrores. Mas esse show de horrores só foi possível por conta de uma inércia histórica dos líderes trabalhistas, dos líderes sindicais, que absolutamente nada fizeram durante os governos dos respectivos presidentes da República. Eu digo governo Lula e governo Dilma, que diante de uma evidente necessidade de reforma trabalhista, quedaram-se silentes e deixaram que o barco corresse. Ora, na primeira oportunidade, como a história é cíclica, o neoliberalismo se impôs, e agora nós estamos aos 45 do segundo tempo, estamos aqui debatendo um projeto que eu acho que não sei se alguém duvida de que vai ser aprovado, e que talvez seja necessária como lição nós aprendermos que a omissão, às vezes, ela é mais grave do que nós agora ficarmos aqui num debate, me desculpe, eu não quero, na verdade, agredir ninguém, mas num debate corporativo, né? Porque o que me parece aqui é que nós estamos no debate corporativo. Né? Isso vai ser bom para o advogado, vai ser bom para o juiz, nós vamos reduzir a pauta, nós temos 4 milhões de processos, ou nós aqui, enquanto classe dirigente, classe que pertence à elite da nossa sociedade, nós estamos discutindo aqui uma relação que, a rigor, nós conhecemos a partir do processo. Eu não sei se nós temos muita experiência com relação a estar em um dos polos de empregado e empregador, de se sujeitar a um poder de direção coercitivo, a um assédio moral efetivo. Então, nós, na verdade, esgotei, né? Obrigado. Nós, na verdade, me parece aqui que nós estamos um pouco no plano teórico, no plano do que deveria ser, e creio eu que a reforma trabalhista que a gente imaginava, que nós imaginávamos, nós perdemos um pouco o bonde da história. E talvez isso seja importante como aprendizado. Quem quer começar? Zé. Eduardo, acho que eu nunca divergi tanto de você quanto agora. Sabe por quê? Porque, embora você olhando na aparência você tenha uma certa razão, essa questão da omissão, é sempre a mesma reclamação que é sempre feita. Omissão de quem? Né? Eu vim aqui falar mais da parte processual, então eu vou te dizer que na parte processual, por exemplo, ao contrário do que você está dizendo, se tentou bastante modificar a legislação. Eu mesmo participei de uma comissão em 2011,
para fazer modificações na parte da execução. O ministro Dall'Azen convocou, eu acho, na minha opinião, já comentei várias vezes isso, inclusive comentei na lista quando eu pedi sugestões, na lista da mata quando eu pedi essas sugestões, eu gostaria que tivesse sido mais democrático, ouvido não só os juízes, os advogados, eu acho que deveria ter sido feito algo mais amplo, mas o ministro Dall'Azen disse que o momento era aquele, porque fazia parte de um pacto dos poderes, tinha que ser rápido, ele não tinha tempo para fazer um debate maior. Dentro das possibilidades, foi uma reforma até razoavelmente, uma proposta razoavelmente democrática, para aumentar a eficiência da execução, para trazer o que tinha de melhor do CPC, para modificar as regras de interpretação subsidiária. Então, se tentou fazer alguma coisa, nós não fomos omissos, não. O TST não foi omisso em relação a isso. O que não há é espaço para modificações que efetivamente tendam à melhoria do sistema. O objetivo não é melhorar o processo do trabalho. Nós já tivemos várias tentativas, vários debates dentro do movimento associativo para tentar fazer um código de processo do trabalho. Esse discurso do Código de Processo do Trabalho não passa no Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional não está preocupado em que os processos trabalhistas andem demais. Essa molecada, e eu já ouvi falar isso exatamente quando eu entrei na magistratura dessa forma, essa molecada do primeiro grau faz esse processo andar rápido demais. Esse pessoal do primeiro grau é o pessoal muito impulsivo, a gente tem que parar um pouco com esse pessoal. Então, eu acho que não houve omissão na parte processual. E na parte material, que é onde você tem a razão, eu destacaria o seguinte, houve inúmeros debates em fóruns a respeito de modificação na legislação trabalhista. No primeiro governo Lula, nós participamos, associações, sindicatos, olha, houve um debate enorme a respeito disso. Qual é o problema? Onde é que trava toda a reforma trabalhista no Brasil, desde aquele momento até hoje? No sistema sindical. Nós, do movimento associativo, nós que estudamos o sistema, nós sempre fomos contra a unicidade sindical, a favor da pluralidade, contra a contribuição sindical, o Reginaldo já fez menção disso. Nós defendemos sempre isso. Quem é que a gente consegue convencer no Congresso Nacional a esse respeito? Quase ninguém. Porque o sistema não é feito para funcionar assim. Então, a grande incoerência de toda a reforma é uma reforma desse tipo que mantém o mesmo sistema sindical com o qual nós não concordamos. E não haverá verdadeira mudança no sistema trabalhista brasileiro se não houver, primeiro, uma reforma sindical de base constitucional. Muito bem. Mais alguém? O Cícero. Boa tarde a todos. Eu só queria tecer algumas considerações sobre essas questões. Às vezes eu vejo com um pouco de preocupação o fato de ver a questão de um ponto de vista maniqueísta, de que se quer prejudicar o trabalhador. Porque, veja bem, a lei, acho que uma vez foi até o Paulo Bal que usou essa frase, ela em si ela não é boa nem ruim. Então, veja bem, a partir do momento em que, por exemplo, você restringe determinadas questões aí, como falou no grupo econômico. Eu particularmente acho que não foi uma boa modificação, mas a pergunta que eu me faço, a partir de determinadas premissas, é possível você afirmar que os pilares do direito do trabalho foram realmente abalados? Por exemplo, a irredutibilidade do salário, que é preceito constitucional, mas poderia ser objeto de... Olha, vamos criar 12 hipóteses de redução de salário para estimular o pessoal a colocar na negociação coletiva. A lei poderia fazer esse estímulo. É uma situação. Outra questão, não se tocou no artigo 468 da CLT. Lembrando aqui que na questão da irredutibilidade salarial, pelas experiências aí, o Mazuro, o Júlio, que já tiveram no Portugal, na Espanha, lá tem uma crise, a primeira coisa, o Zeno está aí também, a primeira coisa que eles fazem é reduzir salário, coisa que não existe na nossa legislação, salvo a hipótese de negociação coletiva. O 468 também não se mexeu. Questão de hora de sobreaviso, que é uma legislação do ferroviário e que hoje se aplica indiscriminadamente a todas as categorias. Não se mexeu. Eu não sei se, talvez alguém aqui possa ter experiência de direito comparado, se existe algum país que estabeleceu a responsabilidade ilimitada do sócio
pelo crédito trabalhista, como é a jurisprudência trabalhista. Também não sei se isso existe em outros países. Então, eu me questiono se a reforma trabalhista realmente tem esse cunho de abalar. Lógico, existe um direito aí que está sendo retirado, existe realmente algumas questões aí como o trabalho intermitente que poderia ser melhor regulamentado. Mas eu acho que se vê essa questão de uma forma muito maniqueísta. Por quê? Eu prefiro ver a questão sobre o exame dos fatos. Eu observo, por exemplo, Estados Unidos. É um país que tem problema de exploração de mão de obra em determinados focos ou até de subempregos? Tem sim. E assim como a Inglaterra é o país da Europa que mais restringe direitos trabalhistas. Só que existe um fato da realidade que trabalhadores da Espanha e de Portugal, que tem uma legislação bastante protecionista, vão trabalhar na Inglaterra. E trabalhadores do mundo inteiro vão trabalhar nos Estados Unidos. Então, acho que, às vezes, eu, sinceramente, não sei se essa reforma trabalhista vai ser boa ou não. Eu acho que só os fatos vão poder demonstrar. Agora, é como a abertura que o Collor fez, né? Eu acho que ninguém gostaria de voltar para o Brasil da época da carroça. Hoje, você vai em qualquer supermercado, você é inundado de produtos importados. Acho que ninguém abriria mão dos confortos, das facilidades, embora isso tenha implicado num custo na época. Ou, por exemplo, a indústria da confecção, na época da abertura, foi uma quebradeira geral. Mas hoje você vai em Cianorte, vai em Maringá, você tem um parque industrial de ponta. Então, eu acho que, às vezes, a gente tem uma visão um pouco maniqueísta, e citando até uma questão que o Zé Aparecido falou. Eu acho que quando eu falo TST, eu estou falando autocrítica. Sabe por quê, Zé? Porque eu aplico mais de 95% dos precedentes do TST. Porque eu não vejo alternativa. O que adianta? Talvez, eu lembro aqui de cabeça de uns 3 ou 4 que eu não aplico. Mas eu aplico todos. Então, quando eu estou falando do TST, eu estou falando de mal de mim mesmo, porque eu sou acomodado dentro desse sistema. E acho errado, sim, que o TST tenha determinadas súmulas que, na prática, são novas leis trabalhistas. Eu não concordo com isso daí. Mas, como juiz, eu aplico. Por quê? Porque eu não vejo utilidade em ficar... Enfim, sou adepto da disciplina judiciária, de não evitar criar falsa expectativa à parte. Se eu estou errado ou não é outro problema. Posso até estar errado, mas eu sou assim. Então, é para os dois comentarem, né? Luzivaldo, quer começar? Luzivaldo. Bom, inicialmente eu concordo contigo que quanto a essa questão das reformas, não consigo particularmente ver que vai afetar um dos pilares da justiça do direito do trabalho. O pilar do direito do trabalho é a relação de emprego, mas ao mesmo tempo que eu entendo que não vai afetar um dos pilares da relação de emprego, esse contrato de trabalho intermitente, eu acho que é algo que só no dia a dia que nós vamos verificar se efetivamente isso vai ter eficácia, já que até o projeto, ao meu ver, às vezes tem pontos contraditórios quanto previsão de férias, pagamento de férias proporcionais a cada término de prestação de serviço e, ao mesmo tempo, prevê que vai ser concedido férias anuais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que afeta, sim, determinados direitos do trabalhador, que eu acho que acaba extrapolando. Como eu disse inicialmente, eu não concordo com tudo que tem no projeto, mas tem muita coisa que eu concordo. A questão da duração de trabalho mesmo, ao meu ver, prevê a possibilidade de compensação de jornada, compensação no prazo de 6 meses por mero acordo individual entre empregado e empregador, quando a Constituição Federal exige negociação coletiva. Então, assim, esses pontos, assim, principalmente duração do trabalho, eu acho que extrapola um pouquinho e acredito até que tem muitos aspectos que são inconstitucionais. Tá? Equiparação salarial, que foi mencionado de manhã também, a previsão do mesmo estabelecimento, tem que ser no mesmo estabelecimento, quando na realidade já estava assentado, que é a mesma região metropolitana, que é o custo para o trabalhador, as despesas que ele tem, o custo de vida para ele, na verdade você considera a mesma região metropolitana e não apenas o local de trabalho. Tá? Então tem pontos assim que eu acho que não dá para, por isso que eu disse inicialmente, o Zé discorda de que não dá para pincelar direitos que sejam bons, eu acho que dá sim. Tem alterações que eu acho que são salutares e tem outras com as quais eu não concordo. Tá? Mas não vejo como afetar o direito do trabalho, um dos pilares do direito do trabalho, porque, ao meu ver, o pilar do direito do trabalho é o contrato de emprego e isso está sendo preservado, embora exista também restrições de direito. Afirmar, nós não podemos também ser tão inocente a ponto de ficar pregoando que não vai haver qualquer restrição do direito, quando, na realidade, basta olhar o projeto e nós verificamos que isso é possível, sim.
tá? Quanto à questão da autocrítica, aproveitando que você tocou no ponto, que o Zé comentou que quando nós falamos em autocrítica, nós mencionamos o TST. Quando eu digo uma autoanálise da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho é composta pelo juiz de primeiro grau, pelo tribunal e pelo TST. Então, a autocrítica envolve TST também. Então, quando nós fazemos uma análise mencionando o TST também, não deixa de ser autocrítica, porque ele compõe a Justiça do Trabalho também. Muito bem. Zé. Bom, a primeira questão é a seguinte, eu tentei ao máximo aqui me escapar da tentação de comentar coisas de direito material, porque o meu objetivo era falar de direito processual. E no aspecto processual, você há de convir, eu estou insistindo na coisa, que o pior não é o que foi feito, o pior é o que deixou de ser feito. E o que foi feito feito com propósito. Você fala que isso é maniqueísmo. Eu não concordo com a abordagem. Essa história de que nós estamos numa fase em que a vontade das pessoas já não tem significado nenhum, não é verdadeira. Há uma vontade por trás desse movimento. Há uma vontade explícita. A vontade na parte processual é muito clara. Vamos fazer tudo o que for possível para o empregador não pagar. Tá escrito com todas as letras isso, é só você olhar. Se você me apontar uma regra que diga que o princípio da efetividade, que agora é de natureza constitucional, tenha sido buscado nesse projeto, aí eu lhe dou razão. De falar que o meu ponto de vista é maniqueísta, porque eu estou vendo esse aspecto só pelo lado ruim. Ora, o que deixou de ser feito em matéria processual é muito mais ostensivo, é muito mais forte do que o que foi feito. O que foi feito já é ruim, mas o que deixou de ser feito é muito pior. Você diz que os pilares do direito do trabalho não foram afetados. Bom, primeiro que o que é o pilar do direito do trabalho é uma coisa um tanto obscura, um tanto vaga. É o que? A irredutibilidade salarial é o pilar? Bom, se é isso, está resolvido o problema, porque agora nada é salário, então nada se reduz, né? Porque se todos os adicionais de remuneração não são salário, o empregador vai poder acabar com eles em determinadas condições. Então, o princípio da irredutibilidade salarial, você disse que não foi modificado, mas eu acho que foi sim. Agora, de qualquer forma, como o Luzivaldo falou, se o pilar do direito do trabalho é a relação de emprego, então nós temos que lembrar que tem regras bem claras a respeito de autonomia, com o objetivo claro de aumentar as hipóteses de relação autônoma. Na verdade, de transformar aquilo que é emprego em relação autônoma. Isso está claro no projeto. Agora, o que eu acho que é mais grave, e toda hora, a todo momento eu vejo isso em debates dessa natureza, são esses comparativismos de direito, esse direito comparado de uma forma totalmente equivocada. Não quero ser grosseiro, mas quando você compara legislação americana, sistema americano com o Brasil, você tem que separar claramente o joio, as coisas que têm condição de vir de lá e que têm condição de vir de cá. Você diz, por exemplo, que em Portugal e na Espanha a redução de salários é dentro da normalidade do sistema. Porque lá a irredutibilidade de salários nem está prevista na Constituição. Mas se lembre de uma diferença muito grande do sistema. Lá, em Portugal, quando se reduz um salário de um trabalhador, todos os trabalhadores sofrem essa redução. Porque parte-se da premissa de que a lei vai ser cumprida. Porque o princípio em regra do sistema é de cumprimento da lei. No Brasil, o princípio do sistema é cada um se vire a própria sorte e quem for mais esperto é que se dará bem. A lógica que é do descumprimento da legislação. A lógica é que o mais esperto que arrumar um artifício para se dar bem, ele vai entrar num sistema concorrencial melhor do que os outros. A nossa concorrência é deturpada, a nossa legislação é constantemente deturpada. Então, quando você importa uma ideia, um mecanismo ibérico, como essa questão da redução salarial, você tem que lembrar o ambiente cultural em que
em que essa regra vai ser inserida. E o ambiente cultural brasileiro é o oposto do praticado em toda a Europa. E por isso não adianta importar esse tipo de mecanismo, que aqui não vai dar certo. Aqui muitas vezes vai gerar exatamente o efeito contrário.